Sexto ano, nós estudamos nesse terceiro bimestre os conceitos sobre geometria plana, trabalhamos também sobre porcentagem e estatística, e corrigimos alguns exercícios. Agora nós vamos iniciar a correção das atividades 5, que está relacionado à probabilidade, conceito de possibilidades, gráficos, tabelas, que está relacionada à estatística. Bom, o nosso primeiro exercício, ele é na página 324, exercício de número 9. Fluxograma é um tipo de diagrama que pode ser entendido como uma representação esquematizada do processo. Um exemplo clássico de fluxograma é a árvore genealógica. Observe a árvore da família Ferreira. Calcule o percentual de homens na quarta geração dessa família. Bom, analisar um fluxograma é como analisar um gráfico. Então, você tem a primeira geração, a Sofia e o Antônio. A partir dele, nós temos mais 3 pessoas, que é a segunda geração. Depois, nós temos a terceira geração, que são os filhos dele, no caso, os netos da Sofia e do Antônio. E nós temos a quarta geração. Na quarta geração, nós temos apenas as letras, as iniciais, para indicar se essas pessoas são do sexo feminino ou masculino. Então, nós temos a Mirella com 3 filhos, mulher, masculino, feminino e feminino, o Gustavo, masculino, a Milena, feminino e feminino, a Ana, feminino, masculino, feminino e feminino. E o Lucas não tem filhos. Então, essa quarta geração é composta por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, nós temos 1, 2, 3 masculinos. Então, desse total de 10 pessoas, 3 são homens. E quanto isso representa em percentual, ou seja, em porcentagem? A porcentagem vai ser uma razão, ou seja, vai ser uma fração entre o número de pessoas que eu quero, que são os homens, dividido pelo total de pessoas, que são todos ali 10. Então, vai ficar 3 sobre 10. 3 representa os homens, 10 representa o total das pessoas. E como ele quer em porcentagem, então você vai multiplicar por 100, vezes 100. Nós multiplicamos o 100 por 3, 300, e dividimos 300 por 10, é 30. Então, a forma percentual é 30%. 30% são homens, 70% são mulheres. Por quê? Juntos eles têm que formar 100% da quarta geração. Nosso próximo exercício, número 21. Marcos, ele vai sair com a sua namorada. E ele dispõe de 5 camisas, 3 calças e 2 sapatos. De quantas formas ele poderia se vestir para passear? Bom, ele vai sair, então ele vai ter que usar uma camisa, uma calça e um sapato. Porém, entre as camisas, ele tem 5 opções diferentes. Depois, ele tem mais 3 opções para calça e uma opção para sapato. Observe que ele vai usar uma e outra e outra. Quando você usa e, você está falando de princípio multiplicativo. Nós vimos que quando nós procuramos as possibilidades de um evento acontecer, você tem o ou o e. O ou nós vamos somar e o e nós vamos multiplicar. Então, 5 possibilidades de camisetas vezes 3 possibilidades de calças, nós temos 15 possibilidades no total. Acrescentando mais 2 possibilidades de sapato, nós temos um total de 30 opções diferentes, ou seja, ele consegue combinar
30 vezes uma camisa, uma calça e um sapato, sem repetir os 3. Nosso próximo exercício, número 23. Uma urna, ela contém 50 bolinhas numeradas de 1 a 50. Sorteando-se uma bolinha ao acaso, qual é a probabilidade do número observado seja múltiplo de 8? 3 sobre 25, 7 sobre 50, 1 sobre 10, 8 sobre 50 ou 1 sobre 5? Ele quer saber a probabilidade de acontecer, não a possibilidade desse evento acontecer. Bom, a probabilidade de alguma coisa acontecer vai ser o evento que eu quero dividido pelo total. Observe que ele tem 50 bolinhas no total, enumerado de 1 a 50. Ele quer aquelas que são múltiplos de 8. Os múltiplos de 8 são os números que você multiplica por 8 e você tem um resultado. 8 vezes 0, 0. Mas como as bolinhas começam a ser contadas a partir do 1, então 0 está fora. 8 vezes 1, 8. 8 faz parte das bolinhas, porque de 1 a 50 tem o número 8. 8 vezes 2, 16. 16 também faz parte. 8 vezes 3, 24. Nós também temos o número 8 vezes 3 primeiro. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. Nós temos 8 vezes 4, 32. Nós também temos um número aí que está entre 1 e 50. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 56. Observe que 56 é maior do que 50. E as nossas bolinhas têm que ser de 1 até 50. Então, eu só quero os números que é de 1 até 50. Então, são os números 8, os números 16, 24, 32, 40 e 48. São 6 números no total. Então, entre esses 6 números, nós temos 50 opções. A probabilidade desse evento acontecer vai ser de 6 opções e um total de 50 opções. Observe que nessa questão você tem as opções para marcar X, e as opções elas estão em fração. Se elas não tivessem fração, se elas tivessem porcentagem, você precisaria multiplicar por 100, da mesma forma que nós fizemos no exercício 9. Mas como as opções estão em fração, você só precisa simplificar a fração. Nós vimos que fração tem um numerador e um denominador. O numerador é o 6, o denominador é o 50. Eu procuro um número que eu consiga dividir o 6 e o 50 ao mesmo tempo. Esse número é o 2, porque eles são números pares. Então, eu vou dividir 6 por 2, 3, e 50 por 2, 25. Eu não consigo fazer a divisão novamente, porque o 3 é um número primo, ele só divide por 3, já o 25, ele só divide por 25 e por 5. Então, concluímos que a probabilidade vai ser 3 sobre 25. Então, a resposta correta, letra A. Nosso próximo exercício, número 24. Em uma caixa estão guardados 20 bolinhas, numeradas de 1 a 20. Flávia e Fernanda estão jogando, e quem tirar maior número vence o jogo. A Flávia já tirou o número 14. Quantas possibilidades existem de que Fernanda seja vencedora? Pessoal, vocês têm que tomar cuidado com o que está sendo perguntado. Se é possibilidade ou se é probabilidade. As possibilidades, ele quer saber que números que estão acima desse valor. Nós temos 20 bolinhas. A Flávia, ela conseguiu tirar o número 14. Então, a Fernanda só pode tirar uma bolinha.
ela não pode tirar mais. Mas quais as possibilidades que ela tem? Ela tem 15, ou 16, ou 17, ou 18, ou 19, ou 20. Ou seja, ela tem 6 possibilidades ainda, entre as 20, que ela consegue acertar, que ela consegue vencer a Flávia. Então, nós temos aqui a resposta, 6 possibilidades. Exercício 25. No lançamento de uma moeda, as opções de resultado são cara e coroa. Quantas serão as possibilidades diferentes de se lançar a mesma moeda 2 vezes? Bom, cada moeda tem 2 lados. Quando eu lançar a primeira vez a moeda, eu tenho 2 opções. Quando eu lançar na segunda vez, eu vou ter mais 2 opções. Então, possibilidades no total, 4 possibilidades. Próximo exercício, número 26. Quantas possibilidades diferentes haverá em uma eleição no qual exista 3 candidatos para síndico e 2 tesoureiros? Bom, você tem 3 pessoas que vai ser candidata a síndico e 2 para tesoureiro. Imagine que essa primeira pessoa seja eleita. Junto com ela, você tem 2 possibilidades, ou ela pode ser eleita com o primeiro ou com o segundo. Já a segunda pessoa pode acontecer a mesma coisa. Ela pode ser candidata, ela pode ganhar como síndica e ser junto com o primeiro e o segundo tesoureiro. Então, nós já conseguimos aqui 4 possibilidades. Já a terceira pessoa que é candidata a síndica, ela pode ganhar junto com o primeiro ou segundo candidato a tesoureiro, mais 2 possibilidades. Então, você tem um total de 6 possibilidades. Ou simplesmente você pode multiplicar 2 vezes 3, 6. Por quê? Porque você quer uma opção entre 3 síndicos e entre 2 tesoureiros. Quando você usa o e, quer dizer que você precisa utilizar o princípio multiplicativo. Então, 3 vezes 2, 6 possibilidades diferentes, sem repetição entre síndico e tesoureiro. Nosso próximo exercício é na página 333, número 28. Numa comunidade de 1.000 habitantes, 400 são sócios do Clube A, 300 do Clube B e 200 de ambos os clubes. Escolhendo-se uma pessoa ao acaso, qual a probabilidade dessa pessoa ser sócia do Clube A ou do Clube B? Bom, aqui nós temos um diagrama. Nesse diagrama, nós temos de azul as pessoas que fazem parte do Clube A. Você tem 200, que é somente do Clube A, e mais 200, que é tanto do A como do B. Já no Clube B, que é o de amarelo, você tem 100, que pertence apenas ao Clube B, e 200, que pertence tanto ao Clube A como ao Clube B. E nós temos 500 aqui, que não faz parte de nenhum clube desses dois. Ele quer saber qual a probabilidade de se escolher uma dessas 1.000 pessoas e elas pertencerem ou ao Clube A ou ao Clube B. Bom, observe que você tem aqui 200 do Clube A, mais 200 do Clube A e B, mais 100 apenas do Clube B, totalizando 500 pessoas. Então, entre essas 500 pessoas que nós temos aqui, se você escolher, ou ela vai ser do A ou do B. Não precisa necessariamente ser dos dois, precisa ser apenas de um. Se você tem 1.000 pessoas, e esse é o total de pessoas que foram analisadas, essa comunidade toda faz parte de 100%. 500 pessoas é a metade do número total, 1.000. Então, 500 pessoas fazem parte de pelo menos um desses clubes. Então, se é a metade, 50%. Qualquer valor que você tem, a metade dele vai ser 50%.
O total, 100%. Então, a resposta correta, letra C. Nosso próximo exercício é o número 30. Uma melodia é uma sequência de notas musicais. Para compor um trecho de 3 notas musicais, sem repeti-las, o músico pode utilizar as 7 notas que existem na escala musical. Qual é o número de melodias diferentes possíveis a serem escritas? Nós temos que observar que há um total aqui, um total de 7 notas. Só que dessas 7 notas, ele só precisa escolher 3 delas. Então, imagine que você tem 7 notas diferentes. Você vai escolher a primeira melodia. Você escolheu o Fá. Se você escolheu o Fá, você tinha 7 possibilidades. Na primeira nota, escolheu o Fá, não tem mais 7 possibilidades, porque não pode repetir. Na segunda nota, você só vai ter 6 possibilidades. E aí, dessas 6 possibilidades, eu escolhi o Sol. Então, ainda sobrou aqui 5 possibilidades para a terceira escolha. Então, na primeira opção, eu tinha 7, retirei uma nota musical, ficou 6, retirei mais uma nota musical, ficou 5. Como são 3 notas diferentes, então eu preciso da primeira e da segunda e da terceira. Eu não posso excluir uma ou escolher somente uma. Então, princípio multiplicativo, quando você usa o E. Você vai multiplicar 7 vezes 6, 42, vezes 5, 210 possibilidades diferentes de combinar 3 notas diferentes entre as 7 que nós temos. Nosso próximo exercício, número 31. Em uma caixa, existe 20 bolas brancas e 15 bolas verdes. Qual a possibilidade de pegar uma bola e ela ser uma bola verde? Bom, eu preciso analisar a parte que eu quero de um todo. Eu tenho 15 bolas no total e eu tenho 35, aliás, eu tenho 15 bolas verdes e eu quero retirar ela de um grupo de 35 bolas, porque eu vou somar as brancas e as verdes. Então, as minhas possibilidades é 15 opções de bolas verdes dividida para um total de 35 bolas. Como ele quer a resposta em porcentagem, então você precisa multiplicar por 100. Observe que aqui nós simplificamos a fração, porque às vezes você vai precisar da resposta em fração. Mas como nesse caso você quer a resposta em porcentagem, você precisa acrescentar o 100. Simplificando a nossa fração, 15 sobre 35, nós vamos ficar com 15 dividido por 5, 3. 35 dividido por 5, 7. Então, ficamos 3 sobre 7. O que isso quer dizer? Que a cada 3 bolas verdes, você tem um total de 7 bolas. Bom, como eu quero em porcentagem, eu multiplico por 100. 100 vezes 3, 300. 300 dividido por 7, 42,85. Ou seja, aproximadamente 43%. Vocês vão ver que esses cálculos você poderia fazer de outra forma. Você poderia manter a fração original e multiplicar 15 vezes 100 e depois dividir o resultado por 35 e você chegaria na mesma resposta. Nosso próximo exercício é o número 6, na página 135.
Suponha que exista cinemas e teatros em sua cidade e que tenha entrado em cartaz 3 filmes e 2 peças de teatro diferentes para passar no próximo sábado e que você tenha dinheiro para assistir apenas um destes. Quantos são os programas que você pode fazer nesse sábado? Bom, se você tem 5 opções aqui, você não pode ir a 5 ao mesmo tempo. Ou você vê o primeiro filme, ou você vê o segundo, ou você vê o terceiro filme. Ou você vai na primeira peça, ou você vai na segunda peça. Ou seja, você só pode fazer um programa. É um ou o outro programa. Quando você usa o ou para ligar as suas possibilidades, significa que você está usando o princípio aditivo. E quando é o princípio aditivo, você vai somar. Então, quantos programas você pode fazer? 5 programas, porque é um ou o outro. Você não consegue, ao mesmo tempo, assistir um filme e ver uma peça. Então, se fosse o e, multiplicativo. Como é ou, soma. Pessoal, nessa aula de hoje, então, nós corrigimos até o exercício 6 da página 335. Na nossa próxima aula, nós vamos concluir a correção do exercício 5 e iniciar a correção do exercício 6. Qualquer dúvida, os nossos plantões são das 7 da manhã às 11, é só entrar em contato.